Criar um monte de abas no seu relatório de forma desordenada é um erro que dificulta a leitura dos dados no momento da tomada de decisão. Eu vou te mostrar aqui uma ferramenta, uma forma, um princípio. É uma ferramenta que tem dentro do Power BI e ela é a principal ferramenta para que você não precise ficar criando um monte de abas de forma desordenada, fazendo com que em determinadas situações você mesmo, quando for analisar o relatório que você mesmo criou, fique pensando: o que é isso que eu fiz nessa aba aqui? O que é isso que eu coloquei nessa aba aqui mesmo? Eu tenho esse número em outro lugar, eu nem sei o que é isso. O que eu estou querendo te dizer? Com esse princípio, com essa ferramenta que eu vou te dar aqui, você vai ter clareza para executar durante a criação do relatório e não ter a necessidade de ficar criando um monte de abas para ver as informações da forma que você precisa. Então, eu vou te falar duas coisas extremamente importantes aqui e eu vou colocar a tela do meu computador aqui para te explicar isso. Então, vamos lá. Nós estamos aqui com uma ferramenta e o que eu estou te falando aqui é para que a gente consiga ter os indicadores online automatizado. E é claro, isso é uma parte importante para esse processo, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente um dashboard simples aqui que contém algumas informações. O primeiro princípio que eu quero que você entenda quando você for criar um relatório, para saber o que colocar, se você está perdido ou já criou um relatório que ficou com um monte de abas aqui embaixo. Então, por exemplo, você foi criando e adicionando abas aqui. Isso aqui ficou cheio de abas. Igual aqueles relatórios que se criava lá no Excel, que eram manuais. Então, para você, o primeiro princípio que você deve ter em mente, se você já teve esse problema de ficar com um monte de aba desordenada, é utilize duas abas principais, primeiramente. Em uma aba, olha só, se liga. Em uma aba, você vai colocar informações macro, informações abrangente. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui nesse dashboard simplesmente informações por filial e por mês. E aqui um indicador se está atingindo ou se não está atingindo o resultado. Só. Por que só? Porque em um nível de gestão, uma pessoa superior, ele só quer ver isso. Ele só quer ver um indicador mais macro do negócio. O detalhe para saber se está atingindo ou não está atingindo, aonde está pegando, talvez seja uma pessoa de um nível de gestão menor. Então, por exemplo, se tem um diretor, ele vai olhar mais macro, e se tem um gerente, um supervisor, uma pessoa que está um pouco mais abaixo, ele vai querer olhar mais no detalhe. Então, nessa primeira aba, eu tenho isso. Na segunda aba, eu tenho o detalhe de fato. O que é esse detalhe? Eu estou pensando. Então, alguém imputou uma informação lá no sistema da empresa e eu tenho aqui uma tabela que mostra o item, o detalhe. E aí, é claro, não importa qual que é o relatório. Se é de qualidade, se é da área financeira, não importa qual que é o relatório. Esse princípio vai funcionar. Uma aba para o detalhe, para o item específico, se alguém quiser ver isso, e outra aba para informações mais abrangente, para o indicador mesmo, para o indicador macro, um indicador geral, para ver nessa aba. Agora tem uma ferramenta que eu vou te mostrar aqui que vai facilitar para você conseguir utilizar apenas duas abas em diferentes situações. E essa ferramenta é a opção de você navegar dentro de uma página só, dentro de uma só página, em diferentes níveis de visualização. O que eu estou querendo te dizer? Você precisa, presta atenção, você precisa entender isso para parar de criar esse monte de abas. Eu estou falando isso porque eu vivencio e eu vejo as pessoas cometendo esse erro, que elas mesmas, o relatório que elas mesmas criaram, depois elas ficam pensando, mas o que é isso aqui mesmo? Então, olha só, estou selecionando aqui essa tabelinha. Essa tabelinha aqui, ó, vamos focar nela, ela contém informações de filial e informações aqui de determinados anos, a meta e o indicador. Só que aqui, essa informação, ela está bastante abrangente, porque ela está em um nível de filial. Agora imagina se o teu
supervisor, a pessoa que está acima de você, ou você mesmo queira analisar essa informação, verificando o que está pegando dentro de cada uma dessas filiais. E aí aqui acontece o erro. Qual que é o erro? Geralmente, em vez da pessoa, a pessoa que cria o relatório, o analista, até o supervisor, o gerente, o assistente, o encarregado, o líder de produção, enfim, a pessoa que cria o relatório, em vez dele aproveitar esse mesmo visual para conseguir visualizar essa informação, o que ele faz? Vai lá e cria uma nova aba, por exemplo, vai lá e cria uma nova aba, eu vou duplicar essa aba aqui para te mostrar o erro, e aí ele pega e tira essa informação de filial daqui, ó. Então vou excluir essa informação de filial daqui e vou colocar o que eu quero verificar de detalhe. Qual que seria o detalhe? Eu iria trocar, por exemplo, a filial e iria colocar aqui, por exemplo, o grupo de contas. Então, iria tirar a filial, tirei a filial e iria colocar o grupo de contas. Essa é uma informação, é uma forma muito menos adequada de se fazer isso. Por quê? Porque você pode aproveitar, e é claro, aqui eu estou repetindo toda a página, só fiz essa troca para te mostrar que isso, como que você pode fazer isso de uma forma bem mais performática e que não vai ter a necessidade de você ficar criando novas abas. O que seria isso? Vou voltar para a aba original aqui, ó. Dentro da mesma aba, você tem, dentro de muitos visuais, você tem a opção de navegação em diferentes níveis. Como que você faz para isso funcionar? Veja só, vou colocar em modo foco apenas essa tabelinha para a gente olhar só para ele que é o importante nesse momento. Eu quero ter uma opção de criar um maisinho aqui, ó, para mim abrir aqui dentro as informações que estão impactando nesse resultado. Então veja, eu quero mudar o nível de visualização para abrir o que impacta em cada um desses resultados aqui dessa linha. Então o que eu faria aqui nesse caso? Se eu quero ver, por exemplo, cada grupo de informações abaixo desse aqui, bastaria eu pegar isso, e aí é claro, vai depender do seu relatório, basta você pegar a informação que está abaixo, clica, por exemplo, eu estou pegando a coluna aqui, ó, que vai me abrir essas informações, eu quero ver por grupo de conta nesse momento, cliquei em cima, estou arrastando, e veja que ele se forma uma linhazinha laranja por trás ali, ó. Está se formando uma linha laranja por trás. Quando se formou a linha, eu vou soltar abaixo de filial. Soltei e veja que agora ele vai criar um maisinho aqui, ó. Olha lá. Agora eu tenho um mais aqui. E o que significa esse mais? Quando eu abrir ele, ele vai executar o filtro e calcular as informações que estão impactando nesses resultados. Então, por exemplo, esse aqui é o resultado total para esse item. O que impacta nesse resultado total está aqui nesses níveis. Ou seja, esse item em vermelho é um subtotal desses itens que eu estou colocando aqui em verde. Ok? Isso você pode utilizar em diversos visuais. Então, por exemplo, para finalizar aqui, deixa eu te dar outro exemplo. Nós ficaríamos agora só em uma página conseguindo visualizar em diferentes níveis esse visual. Apenas abrindo esse maisinho aqui, ó. E agora eu vou te mostrar se essa situação fosse em um gráfico. Então, por exemplo, a gente tem aqui um gráfico e esse gráfico ações por mês. Imagina que por algum motivo você quer mudar essa visualização para o dia. Então, como que você faria isso? Eu tenho aqui já as informações separadas por mês. Para mim ter essas informações por dia dentro do mesmo visual, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria ir na minha tabela calendário, mesma coisa, vou pegar o dia. Veja que quando eu passo o mouse em cima aqui, ó, ele, por enquanto, não tem nada, não tem setas de navegação aqui, nesse visual gráfico, tá? Vou até colocar ele em foco aqui para a gente olhar só para ele. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o dia e vou arrastar aqui para baixo do mês. Peguei o dia, arrastei para baixo do mês, e agora ele se formou umas setas que antes não tinha lá, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acionar essa opção que tecnicamente se chama Drill Down. O que o Drill Down faz? Ele vai adentrar nessas informações, ele vai perfurar as informações. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que nós queremos ver as informações por dia do mês de setembro. Então, eu acionei esse Drill Down
e vou vir aqui, ó, e vou clicar em setembro. O que ele vai fazer? Ele vai entrar nas informações por mês, aliás, por dia, né? Nós clicamos no mês e ele está me abrindo as informações apenas por dia desse visual. Então, dessa forma, com essa opção de navegação no visual em diferentes níveis, você consegue navegar em formas de resultados mais macro ou mais micro, detalhado, em uma só página. E aí, é claro, se você quer ir ainda mais no detalhe dessas informações, o que você pode fazer? Você abre uma nova página, pode criar daí da forma que você quiser, se é em tabela, se é em gráfico, aí é a seu critério. Mas é importante você ter essa clareza. Primeiro, uma página para ter os indicadores mais macro. Utilize a opção de navegação em diferentes níveis dentro de um visual. E também utilize a opção de páginas diferentes para macro ou para indicadores mais micro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.